Olá, terceiro ano! Vamos para mais uma videoaula de geografia. Hoje nós estaremos fazendo uma revisão de conteúdos, tá? E posteriormente a prova vai estar indicando uma atividade para que vocês possam estar aí respondendo. Lembrando que as nossas avaliativas estão se aproximando e a prova vai trabalhar uma revisão do conteúdo referente a essas avaliativas. Ok, gente? Então hoje nós vamos falar sobre relações econômicas entre os espaços urbano e rural nas páginas 68 a 78 e posteriormente a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a cartografia que está presente aí nas páginas 80 a 88. Então se preparem, peguem o material que a nossa aula vai começar. Bem, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação econômica entre o espaço urbano e rural, tá? A gente sabe que antigamente o ser humano, para sobreviver, ele precisava produzir tudo o que ele necessitava com as próprias mãos. Isso não era fácil, era um processo lento, que de certa forma acabava sendo necessário porque eles não tinham outra opção. Então eles tinham que estar produzindo aí seus instrumentos, inclusive para estarem sobrevivendo, né? Então esse processo ele recebia o nome de produção manufaturada, tá? Então o tempo foi passando, o desenvolvimento foi acontecendo e começou uma verdadeira revolução. Então aí o ser humano ele passou aí, ele foi se desenvolvendo, né? A partir da utilização de máquinas que iam surgindo e que facilitavam aí a sua vida no seu dia a dia, tá? Então daí diante quase tudo que era extraído da natureza de uma forma manual passou a ser acontecido através do uso de máquinas, tá? E aí os produtos passaram a ser industrializados. Então essa dependência do espaço urbano para com o meio rural, ele é real, certo? Existe sim. As atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos, eles são assim interdependentes, mas um é muito importante para o outro. Isso significa que o espaço urbano depende do que é produzido nos espaços rurais. Então, assim, com os espaços rurais, dependendo daquilo que era produzido nos espaços urbanos, eles acabavam sendo ligados uns ao outro, tá? Então, esse espaço rural, ele fornecia o quê? Matéria-prima às indústrias dos espaços urbanos. O que é matéria-prima? É toda e qualquer substância bruta que o ser humano retira da natureza para a transformação. É o primeiro elemento usado aí num processo de industrialização. Imaginem aí que o homem, por exemplo, precisa tirar o leite, né, da vaquinha para poder produzir um doce, levar para a indústria e fazer o doce. Então, o leite é a matéria-prima, tá? E o doce vai ser o produto industrializado. A gente já bateu muito nessa tecla nas nossas aulas aí de geografia e eu acredito que vocês não terão dificuldade com isso, tá? Então, a gente pode estar vendo alguns exemplos. Na página 69, por exemplo, tem um exemplo aí, né, do fubá, né? O fubá é a matéria-prima vegetal. O milho, na verdade, ele é a matéria-prima vegetal que vai produzir esse produto industrializado aí, que é o fubá, ok? O carneiro, ele na verdade, ele acaba sendo tosado para que a lã seja utilizada aí. Então, a lã é uma matéria-prima de origem animal, lembrando que a gente pode ter matéria-prima de origem animal, vegetal e mineral, certo? Então, a natureza, ela nos dá condições de utilizar seus recursos para a produção de produtos, para que a gente possa, de alguma forma, vir a utilizar e de alguma forma, atender a nossa necessidade, certo? Então, o projeto de industrialização aí, ele vai ser constante, ele vai acontecer constantemente. Ok, gente? Os minerais também são industrializados. O ferro, por exemplo, ele pode ser extraído aí da matéria bruta da natureza, depois ele é transformado em aço e várias fábricas fazem muitas peças com ele. Lembrando que o ferro é uma matéria-prima mineral, tá? Na página 70, a gente tem alguns exemplos aí. Ele pede que você veja aí o caminho, né, da matéria-prima até que ele chegue em nossas mãos. Então aí as vaquinhas elas são criadas, elas são aí ordenhadas, tá? Então eles retiram o leite é levado até a indústria. Na indústria o leite na verdade ele é tratado, né?
e embalado, ou ele é transformado em novos produtos. O leite e seus derivados, eles são levados ao comércio atacadista, o comércio atacadista distribui para o varejista, e aí a gente tem nos estabelecimentos os produtos feitos a partir do leite. Então, vejam aí que é todo um processo, né? Então, a gente tem aí a matéria-prima e o produto industrializado. Ok, gente? Olha, pessoal, nas páginas, por exemplo, 71, gente, vocês podem ver aí alguns exemplos, né, de origem animal, né? A gente tem aí a vaquinha que pode fornecer como matéria-prima a carne, o porco pode oferecer o couro, a ovelha pode oferecer a lã, a abelha pode oferecer o mel, a galinha pode oferecer os ovos, então tudo de origem animal, certo? A gente tem também exemplos de produtos de origem mineral. A gente tem aí, por exemplo, o ouro, o petróleo, o granito, o ferro e o cobre, que pode estar gerando aí, através da indústria, produtos industrializados. Ok, gente? Então, é muito bacana poder entender tudo isso. Então, gente, os trabalhadores das indústrias, eles são chamados de industriários, tá? E os donos, eles são chamados de industriais, tá? As fábricas, elas são existentes nos municípios, né? De forma que se concentram em parques industriais. Então, é preciso a gente ter em mente que devemos pensar no nosso dia a dia aí e observarmos, né? Que a indústria, ela faz parte do processo de transformação da matéria-prima no produto que a gente utiliza no dia a dia. Isso, de certa forma, acaba sendo indispensável para o nosso cotidiano e também para o desenvolvimento da sociedade, já que isso envolve aí o setor econômico. Então, hoje, uma das indústrias que mais crescem, por exemplo, é a de brinquedo. Antigamente existia o artesão que confeccionava isso na mão. Hoje em dia a gente tem aí as grandes indústrias que trabalham de uma forma bem mais rápida em relação ao processo manual e que acaba fornecendo aí brinquedos lindos para a criançada. Então, assim como brinquedos, vários outros tipos de produtos são criados, né, e exportados e vendidos e consumidos aí, tá? Em relação à representação da cartografia, o que a gente pode comentar? Para construir representações das paisagens, por exemplo, nós precisamos observar todos os elementos que as compõem, né? Então, a gente pode representar a paisagem aí, né, de um local que frequentamos por meio de pinturas, fotografias, mapas, desenhos, né? Então, a paisagem, ela pode ser visualizada por meio de quê? De uma observação direta, que é quando é realizada no próprio lugar a ser representado, observação indireta através de fotografias e ilustrações que as retratam, tá? E idealização, que depende da imaginação de quem vai representá-la. Então, a gente pode representar, né, de diferentes formas. Lembrando que os mapas, por exemplo, é uma excelente forma, né? A gente pode estar, por exemplo, representando uma paisagem por meio de um mapa. Tá? E lembrando que o mapa, ele possui elementos que vai facilitar para quem vai ler, interpretar, né, esse, digamos que, entre aspas, um documento, né? Então, a gente viu na nossa aula referente a esse conteúdo, que o mapa, ele existe elementos, né, como, por exemplo, o título, orientação espacial, as escalas, a data, a fonte, a legenda. A legenda, eles utilizam as cores, então você olha o mapa, tá todo pintadinho as regiões, e você olha embaixo, tá a legenda, então cada cor significa algo. Então, isso facilita muito a leitura de quem está diante do mapa. A gente tem a fonte, né, que é de onde foram retirados os dados que estão concentrados aí. A gente tem a data, que é muito importante. Muitas vezes a gente se depara com um mapa que não é assim de dados atuais, então isso é muito importante. A gente ver a data, entender, né, e saber que a data é importante para que a gente possa saber se são informações atualizadas. Temos a escala também, né, que vai, por exemplo, fazer uma relação, né? E vai, na verdade, fazer, como é que eu posso dizer, gente? Ela vai, na verdade, nos fornecer aí
uma ideia em relação ao espaço real e o espaço fictício feito ali no mapa. Então, a gente não pode trabalhar com a medida real no papel, porque a área muitas vezes ela tem quilômetros, né, de tamanho. Então, eles utilizam a escala e utilizando medidas menores, como centímetros, e relacionando aí aos quilômetros, né, do espaço real, para poder a gente fazer uma leitura, né, sobre o tamanho dessa área, por exemplo. Tá? A gente tem as orientações espaciais, que é representada pelas rosas dos ventos. Temos o título também, que vai nos dizer do que se trata aquele mapa, né? Para que a gente possa interpretá-lo de maneira adequada, né, gente? Então, assim, é muito importante, por exemplo, a gente estar atento aí, né, a essa leitura de mapa, certo? Para que a gente possa, de alguma forma, estar aí fazendo a leitura de uma maneira correta. Ok, gente? Com esse vídeo vai seguir aí para vocês uma atividade. Não esqueçam de fazer, ok? Um super beijinho para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!